Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo. E o tema de hoje é escolhas. E aliás, é um tema que está ligado e que veio a inspiração do primeiro vídeo. Inclusive, quem não assistiu o primeiro vídeo sobre perdas e resiliência, eu convido que assistam, porque uma das características que a Lucy Hone, que é uma pesquisadora, onde eu me baseei o vídeo anterior, falando de pessoas resilientes e quais são as principais características, uma delas é a pessoa fazer escolhas. Escolhas conscientes do que vai sentir e do que não vai sentir, né? Do que quer viver e do que não quer viver. Dos vários tipos de escolha que acontecem o tempo todo na nossa vida. Só que elas variam muito. Desde escolhas simples, imediatas e que afetam muito pouco aos outros, mas as escolhas sempre afetam a gente, com certeza, até aquelas escolhas mais complexas, mais difíceis, às vezes a longo prazo, e que inclusive afetam muito ao outro. Vamos pensar num exemplo de uma escolha simples, imediata e que afeta muito pouco o outro. Por exemplo, escolher o que eu vou comer no sábado à noite. Eu posso decidir cozinhar alguma coisa, eu posso decidir pedir um delivery, pode ser um hambúrguer, uma pizza, algo mais caro, mais barato, mais saudável. A escolha, qualquer uma que eu tenha feito ou que eu faça, ela vai ter uma consequência. Pedir algo mais barato, talvez eu não tenha tanta satisfação, não curta tanto. Algo mais caro, eu vou ficar mais satisfeito, mas talvez seja uma grana que eu vou sentir falta lá na frente. Né? Uma escolha saudável, eu posso não curtir tanto, mas eu vou ter uma consequência menor em relação à minha saúde. E assim vai. Mas de qualquer maneira, é uma escolha mais simples que a gente faz o tempo todo, né? O que comer. E existem escolhas mais complexas, com consequências mais a longo prazo, como por exemplo, algo muito comum que é em algum momento da vida você decidir: eu vou continuar pagando aluguel para o resto da minha vida e manter, por exemplo, um carro, viajar de férias todo ano, às vezes é mais do que uma vez ao ano, ou eu vou preferir cortar um carro particular, não ter viagens tão frequentes, ou não ter viagens e guardar esse dinheiro para comprar uma casa em alguns anos ou em muitos anos, depende, né? Enfim, é uma escolha que não está nem certo nem errado, depende das suas prioridades, mas de qualquer maneira, as consequências você vai ter que conviver. E não adianta colocar a culpa nos outros ou na situação, é uma escolha. E a gente tem que aprender a lidar com as nossas escolhas, né? E esse é outro ponto, né? Ser responsável, por isso ter consciência dessas escolhas é tão importante, porque a gente não pode depois colocar a culpa na situação, no outro. As escolhas, elas são feitas a partir de desejos que nós temos. As escolhas também não são simplesmente um sim ou não. Muita gente pensa que o ficar em silêncio ou não escolher não é uma escolha. É uma escolha sim. Também é uma escolha. Se omitir, ficar em silêncio ou não escolher também é uma escolha. Existem consequências. Por exemplo, na hora de votar, que foi algo que a gente acabou de fazer. Essa escolha de votar em um candidato ou outro, ou cancelar, deixar em branco, ela também é uma escolha e ela tem consequência. E essa consequência, inclusive, não afeta apenas nós, mas afeta toda uma sociedade. Então, realmente, a gente está escolhendo o tempo todo
e as escolhas vão desde as mais simples até as mais complexas. Agora, eu acho que é importante a gente aprender a lidar com essas escolhas de uma maneira madura. Acho que esse é o ponto. É tentar manter o equilíbrio, né, na hora de escolher, e nem sempre a gente vai acertar, a gente pode se arrepender de escolhas a vida inteira, mas aprender a lidar com as consequências dessas escolhas de uma maneira madura, responsável, né, e não ficar acusando uma situação ou uma outra pessoa ou um grupo por uma escolha que você poderia fazer diferente. Sempre há uma maneira de fazer diferente. Um outro exemplo, eu dependo financeiramente dessa pessoa, então eu não tinha escolha. Tem sim, né? Você poderia ter, pode ter escolhido continuar vivendo assim por medo, por comodismo, por não querer ir atrás de algo que te torne financeiramente mais independente. E isso a gente está falando de tudo, pode ser de casamento, pais e filhos, não importa. Né? Eu compartilhando aqui uma experiência minha, desde pequeno queria morar fora do Brasil. Desde a minha infância eu falava disso, nem tinha consciência do que era isso. E logo que eu entrei na pré-adolescência, meu pai falou para mim, não, olha, filho meu não vai morar longe da família, não conte comigo. Claro que é o tipo da escolha que eu não teria como fazer de imediato. Mas o que eu fiz? Fui trabalhar fora, demorei anos guardando dinheiro e consegui pagar um curso, uma estadia e consegui. Demorou mais de 7 anos para conseguir, desde o momento que eu decidi. Mas eu consegui. Então, quando eu falo dessa dependência financeira e outros tipos de situação, onde a gente coloca a culpa na dependência de outra pessoa, isso não é verdade. Na realidade, tudo vai depender da nossa motivação e das nossas prioridades. Então, eu acho que meu ponto aqui para fechar o vídeo é a gente tentar ser mais responsável, tentar pensar em escolhas que a gente se arrependeu ou que gostaria de ter feito diferente no passado e o quanto a gente pode usar dessa experiência para fazer escolhas mais acertadas ou que nos deixem mais felizes. Algumas coisas não tem como voltar atrás, outras tem, né? Então tudo depende, mas ter mais consciência, assumir responsabilidade sobre as nossas escolhas. Acho que só a gente conseguir chegar próximo a isso, a gente vai se tornar pessoas mais felizes, eu acredito. E vocês? O que vocês acham? Concordam? Discordam? Façam seus comentários, compartilhem suas experiências. A gente, às vezes, compartilhando uma experiência, a gente pode ajudar outras pessoas. Se inscrevam, se ainda não são inscritos no canal, para a gente poder ajudar a gente a divulgar mais o canal. Escrevam seus comentários e deem seu like, se ainda não são inscritos no canal, para a gente poder ajudar a gente a divulgar mais. E assistam os vídeos dos outros profissionais aí da área, que tá cheio de gente aí compartilhando conhecimento nesse canal, tá bom? E até a próxima. Um abraço.